o autor fala sobre um artigo que ele lançou sobre relatos de sequestros alienígenas e sobre como foi a repercussão da mídia e das pessoas, né, em relação a esse artigo. Bom, então ele começa falando que o artigo foi mal interpretado, inclusive em programas de televisão, em alguns estudiosos da superstição, né? Me parece que o autor admite a ideia de que pode existir vida extraterrestre, apesar de que ele é cético quanto a essa coisa da ufologia exagerada, que é sequestro de alienígenas. Ele, inclusive, cita que às vezes ele acha que escuta o pai dele falando com ele, na memória dele, e esse doutor é supersticioso, diz que isso é uma prova que existe vida após a morte, o que ele não concorda, né? Isso é uma coisa da mente, assim. E então ele começa a colocar trechos de relatos, tá, da repercussão que o artigo dele teve. Pessoas que mandaram cartas e e-mails para ele. Alguns desses casos são pessoas que, por exemplo, tem uma repetição, tem um padrão aqui, pessoas que sofreram abuso sexual quando criança. Tem inclusive um relato de uma pessoa que falando que ela gostaria muito que a pessoa que violou ela quando criança fosse um alienígena, que ela preferia culpar um alienígena especial pela violência do que ter que enfrentar a verdade sobre o que aconteceu com os adultos que ela poderia confiar. Mas ela diz que não, que as pessoas têm que encarar a verdade, que elas têm que ser a vítima maior mesmo, que quando elas ficaram impotentes quando eram crianças, enfim. Outras pessoas, por exemplo, falam que foram estupradas pelos alienígenas. Outras pessoas começam a falar que elas são abduzidas durante seu sono, elas não têm qualquer controle sobre isso. E quando ela tem um relato de uma pessoa mais velha, que é uma mulher que ela acorda todo dia de manhã cheia de machucado, queimado, machucados estranhos, nenhum médico nunca conseguiu explicar o que é isso, e que ela adoraria ser diagnosticada com esquizofrenia, mas que toda noite os alienígenas sequestram ela e fazem experiências com ela. E nenhum médico conseguiu explicar esses machucados estranhos que ela surge toda noite. Tem um outro relato aqui de uma pessoa falando que naves estelares dos 33 planetas da Confederação Interplanetária vão pousar na Terra trazendo 33 irmãos, e que isso tem a ver com Jesus Cristo. Outros se manifestando, dizendo que são telepáticos e que repassam imagens, que eles recebem imagens que são implantadas na sua mente por alienígenas, e ele começa a repassar essas imagens contra a sua própria vontade para as pessoas. Outros disseram que é uma raça alienígena antiga, que gosta de se manter no segredo, mas eles gostam de fazer experimentos com os humanos. Vários relacionam os alienígenas com experiências espirituais e com Jesus Cristo. E no fim vem um questionamento: quem é realmente responsável por este planeta? Serão os seres humanos mesmo, como nós achamos? Serão os alienígenas? Muita coisa permanece inexplicada. No capítulo 12, o autor fala sobre um artigo que ele lançou sobre relatos de sequestros alienígenas e sobre como foi a repercussão da mídia e das pessoas, né, em relação a esse artigo. Bom, então ele começa falando que o artigo foi mal interpretado, inclusive em programas de televisão, em alguns estudiosos da superstição, né? Me parece que o autor admite a ideia de que pode existir vida extraterrestre, apesar de que ele é cético quanto a
essa coisa da ufologia exagerada, que é sequestro de alienígenas. Ele, inclusive, cita que às vezes ele acho que escuta o pai dele falando com ele, na memória dele, e esse doutor é supersticioso diz que isso é uma prova que existe vida após a morte, o que ele não concorda, né? Isso é uma coisa da mente, assim. E então ele começa a colocar trechos de relatos, tá, da repercussão que o artigo dele teve. Pessoas que mandaram cartas e e-mails para ele. Alguns desses casos são pessoas que, por exemplo, tem uma repetição, tem um padrão aqui, pessoas que sofreram abuso sexual quando criança. Tem inclusive um relato de uma pessoa que falando que ela gostaria muito que a pessoa que violou ela quando criança fosse um alienígena, que ela preferia culpar um alienígena especial pela violência do que ter que enfrentar a verdade sobre o que aconteceu com os adultos que ela poderia confiar. Mas ela diz que não, que as pessoas têm que encarar a verdade, que elas têm que ser a vítima maior mesmo, que quando elas ficaram impotentes quando eram crianças, enfim. Outras pessoas, por exemplo, falam que foram estupradas pelos alienígenas. Outras pessoas começam a falar que elas são abduzidas durante seu sono, elas não têm qualquer controle sobre isso, e quando ela tem um relato de uma pessoa mais velha, que é uma mulher que ela acorda todo dia de manhã, cheia de machucado, queimado, machucados estranhos, nenhum médico nunca conseguiu explicar o que é isso, e que ela adoraria ser diagnosticada com esquizofrenia, mas que toda noite os alienígenas sequestram ela e fazem experiências com ela. E nenhum médico conseguiu explicar esses machucados estranhos que ela sofre toda noite. Tem um outro relato aqui de uma pessoa falando que naves estelares dos 33 planetas da Confederação Interplanetária vão pousar na Terra trazendo 33 irmãos, e que isso tem a ver com Jesus Cristo. Outros se manifestando, dizendo que são telepáticos e que repassam imagens, que eles recebem imagens que são implantadas na sua mente por alienígenas, e ele começa a repassar essas imagens contra a sua própria vontade para as pessoas. Outros disseram que é uma raça alienígena antiga, que gosta de se manter no segredo, mas eles gostam de fazer experimentos com os humanos. Vários relacionam os alienígenas com experiências espirituais e com Jesus Cristo. E no fim vem um questionamento: quem é realmente responsável por este planeta? Serão os seres humanos mesmo, como nós achamos? Serão os alienígenas? Muita coisa permanece inexplicada. No capítulo 12, o autor fala sobre um artigo que ele lançou sobre relatos de sequestros alienígenas e sobre como foi a repercussão da mídia e das pessoas, né, em relação a esse artigo. Bom, então ele começa falando que o artigo foi mal interpretado, inclusive em programas de televisão, em alguns estudiosos da superstição, né? Me parece que o autor admite a ideia de que pode existir vida extraterrestre, apesar de que ele é cético quanto a essa coisa da ufologia exagerada, que é sequestro de alienígenas. Ele inclusive cita que às vezes ele acho que escuta o pai dele falando com ele, na memória dele, e esse doutor é supersticioso diz que isso é uma prova que existe vida após a morte, o que ele não concorda, né? Isso é uma coisa da mente, assim. E então ele começa a colocar trechos de relatos, tá, da repercussão que o artigo dele teve. Pessoas que mandaram cartas e e-mails para ele. Alguns desses casos são pessoas que, por exemplo,
Tem uma repetição, tem um padrão aqui, pessoas que sofreram abuso sexual quando criança. Tem inclusive um relato de uma pessoa que falando que ela gostaria muito que a pessoa que violou ela quando criança fosse um alienígena, que ela preferia culpar um alienígena especial pela violência do que ter que enfrentar a verdade sobre o que aconteceu com os adultos que ela poderia confiar. Mas ela diz que não, que as pessoas têm que encarar a verdade, que elas têm que ser a vítima maior mesmo, que quando elas ficaram impotentes quando eram crianças, enfim. Outras pessoas, por exemplo, falam que foram estupradas pelos alienígenas. Outras pessoas começam a falar que elas são abduzidas durante seu sono, elas não têm qualquer controle sobre isso. E quando ela tem um relato de uma pessoa mais velha, que é uma mulher que ela acorda todo dia de manhã cheia de machucado, queimado, machucados estranhos, nenhum médico nunca conseguiu explicar o que é isso, e que ela adoraria ser diagnosticada com esquizofrenia, mas que toda noite os alienígenas sequestram ela e fazem experiências com ela. E nenhum médico conseguiu explicar esses machucados estranhos que ela sofre toda noite. Tem um outro relato aqui de uma pessoa falando que naves estelares dos 33 planetas da Confederação Interplanetária vão pousar na Terra trazendo 33 irmãos, e que isso tem a ver com Jesus Cristo. Outros se manifestando, dizendo que são telepáticos e que repassam imagens, que eles recebem imagens que são implantadas na sua mente por alienígenas, e ele começa a repassar essas imagens contra a sua própria vontade para as pessoas. Outros disseram que é uma raça alienígena antiga, que gosta de se manter no segredo, mas eles gostam de fazer experimentos com os humanos. Vários relacionam os alienígenas com experiências espirituais e com Jesus Cristo. E no fim vem um questionamento: quem é realmente responsável por este planeta? Serão os seres humanos mesmo, como nós achamos? Serão os alienígenas? Muita coisa permanece inexplicada.